Eu, sábado, perguntei se a igreja tinha o costume de vir nas semanas de oração. Alguém disse não, né? Mas vocês provaram ao contrário, né? Que vocês vêm, né? Tem esse costume. Louvado seja Deus pela sua presença aqui. Vamos orar para a gente poder abrir a palavra de Deus? Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia. Mais uma noite nós estamos aqui abrindo a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito conduza esse momento, iluminando os nossos seres, para que ao ouvir o Teu ensinamento, nós colocamos ele em prática na nossa vida. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia então aí, no livro de Atos, no capítulo 11, e vamos continuar de onde paramos. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, como o caso do meu filho, né, que trouxe o netinho aí para participar com a gente. Ele já não é nem visita, porque já esteve aqui umas 3 vezes, não sei se alguém de vocês lembram, né? Mas, para quem está vindo aqui nesta semana, a primeira vez, nós começamos a falar, no sábado pela manhã, que os discípulos de Jesus foram reconhecidos pela primeira vez como cristão em Antioquia. E está aqui, nesse capítulo 11, no versículo 26, que lemos no sábado de manhã. Lá na última parte, diz aqui, no versículo 26, em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão. Mas eles foram chamados de cristão porque viram neles 5 características que um verdadeiro cristão, um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo, tem que ter. E no sábado nós estudamos a primeira delas, né? Que foi qual mesmo? Crer e se converter. Porque crer, até os demônios creem. Mas se converter, só os cristãos fazem isso. Porque eles abandonam o passado e começam a andar em direção a Cristo. A segunda, que vimos ontem, que está aqui também no versículo que eu li com vocês no 23, quando diz assim, quando ele chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com todo o seu coração. E hoje, como Edson já antecipou, a terceira característica está aqui no verso 24, que diz assim, que é o estudo de hoje. Era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Mas era uma fé inquestionável. Porque fé nada mais é do que você confiar no Senhor. Eu não sei se vocês estiveram aqui quando o Mauro lançou a primeira classe bíblica dele aqui. Eu estive, e ao final da classe, ele contou uma história, não sei se vocês lembram, ele já contou algumas vezes lá no Tatuapé e no Brooklyn, quando eu acompanhei, que era uma história de um rapaz que fazia uma travessia de um prédio para o outro. Lembra dessa história? Fé é isso, né? É entrar no carrinho. Eu vi que ele contou aqui. É ter a coragem de entrar. Não só dizer que acredita, mas entrar. Abra lá em Mateus, no capítulo 8. Mateus 8, eu quero ler no versículo 5. Conta a história do centurião de Cafarnaum, que diz assim, assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando, Senhor, o meu criado está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Disse-lhe Jesus, eu irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu, Senhor,
não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faze isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino, porém, serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e seja feito conforme a tua fé. O centurião precisou de andar ao lado de Cristo e ver os milagres que ele fazia? Somente ouviu relatos. Ele creu e foi ao encontro de Cristo e falou somente uma palavra, uma só, porque ele cria, ele tinha fé. Você sabe que no começo do meu ministério das pregações, foi até engraçado, ele aconteceu e começou, não porque eu quis, mas foi um rapaz de uma igreja do Jardim Bandeirantes, pertence ao distrito de Ferraz de Vasconcelos, essa igreja. E ele foi lá, cheio de fé, convidar o Mauro Braga para fazer uma semana de oração jovem na igreja dele. Mas o Mauro, naquela época, morava na Aclimação. Para estar atravessando a cidade inteira durante a semana num trânsito e chegar até a igreja do Jardim Bandeirantes era quase impossível. E como o Nogueira falou aqui, o primeiro ancião da igreja do Tatuapé, naquela época, era o Denis Schwab, né? E ele falou assim, olha, o Mauro eu sei que vai ser impossível lhe atender, mas eu tenho um rapaz aqui que pode fazer essa semana de oração para você. E eu nunca tinha pregado. E aí ele fechou comigo e o Denis sentou comigo, me explicou como fazer. Então eu fui lá e fiz. Mas, continuando esse ministério de pregação, um dia o pastor Jonas Pinho, ele cuidava naquela época da igreja do Tatuapé e da igreja do Jardim Ipanema. E ele ia fazer uma pregação na terça-feira, mas surgiu um imprevisto e ele pediu para que eu fosse naquela terça-feira no lugar dele. E quando lá eu cheguei na igreja do Jardim Ipanema, eu me apresentei como membro da igreja do Tatuapé. E naquela época surgiu nas igrejas da Zona Leste de São Paulo um comentário que a igreja do Tatuapé era a igreja dos empresários, né? Tinha essa. E no final do culto, um casal me procurou e falou assim, olha irmão, você é lá da igreja do Tatuapé, eu sei que lá é a igreja dos empresários, e nós estamos com o casamento marcado para daqui a 1 ano. Porém, nós dois estamos desempregados, fomos mandados embora, e nós mantemos um voto de castidade, porque somos cristãos. E a gente não quer quebrar ele, nós queremos casar. Porém, então, você pode levar os nossos nomes e pedir para algum empresário lá arrumar um emprego para nós? Eu falei, olha, na verdade não arrumaram nem para mim, né? Mas eu vou levar o nome aqui, vou anotar na minha Bíblia e vou orar por vocês. Mas vou apresentar para algum quando me falarem. E coloquei o nome dos dois na capa da minha Bíblia. E aí seguiu esse ministério das pregações, e um dia uma pessoa ouvi dizer que eu fiz essa semana de oração lá no Jardim Bandeirantes, era uma diretora jovem da Igreja Central de Poá, e queria que eu fizesse a semana de oração jovem. E lá nessa semana de oração jovem, quando me apresentaram como ancião da igreja do Tatuapé, um rapaz conhecido como Luizinho, ele era um assaltante, um ex, né?
E ele se converteu quando foi preso no presídio do Carandiru. Vocês já ouviram falar? Que hoje não existe mais? E o Luizinho, ao conhecer o evangelho lá dentro, ele se converteu a Cristo. E quando foi feita a distribuição para ele ir para uma cela, ele fez um pedido para o diretor-geral. Ele falou: olha, você pode me pôr para cumprir a minha pena, que era de 3 anos, na cela junto com os presos estrangeiros, porque lá no Carandiru tinha um pavilhão 6, que era só de presos que eram presos no aeroporto, e eles ficavam separados. Então o Luiz pediu, e o diretor perguntou: mas por que você quer? Porque eu quero aprender a falar inglês e escrever. E ele, convivendo 3 anos com esses presos estrangeiros, aprendeu a falar inglês e escrever. E quando saiu, foi trabalhar de professor numa escola de inglês. Só que ele casou na igreja adventista com uma irmã, lá da igreja de Camon, Viana, e descobriram, quando a esposa estava grávida, descobriram que ele já tinha sido preso na escola que ele trabalhava e mandaram ele embora. E ele foi com o propósito de que Deus arrumasse um emprego para ele naquela semana de oração. Então ele disse para mim no final: olha, como você é lá da igreja do Tatuapé, a igreja dos empresários, dá para você levar meu nome e pedir um emprego? Eu falei: olha, já tem 2 na fila, mas vou colocar o seu nome aqui. Coloquei o do Luizinho e o telefone também. Seguindo o Ministério das Pregações, eu conheci um pastor que era do quadro da PL há uns anos atrás, conhecido como pastor Robério, não sei quem conheceu. O Robério era do distrito de Ponte Rasa, e ele fez uma noite de batismos, e ele me pediu que eu pregasse naquela noite lá. E ao pregar, eu reparei que um senhor chorava, e na despedida também, ele veio falar comigo: olha, eu fui membro dessa igreja, e por causa do sábado, eu tive que aceitar a trabalhar, porque todo mundo em casa estava desempregado. Eu fui removido da igreja, mas eu quero voltar para Cristo Jesus. Mas eu preciso de um emprego para mim ou para minhas 2 filhas, porque tendo alguém trabalhando em casa, eu posso pedir a conta e voltar, porque Deus está me chamando. Então você pode fazer um favor, como você é lá da igreja do Tatuapé, a igreja dos empresários, você pode levar o nome das minhas 2 filhas para alguém arrumar um emprego? Eu pus o nome, então já eram 5 pessoas. Nesse período, frequentava lá na igreja do Tatuapé um senhor chamado Lídio. Você conheceu ele, velho? Ele, na época, era dono de uma empresa chamada Radial, que faz esses tomadas, interruptores, lá na Vila Jacuí, e a firma era em frente à igreja Vila Verde. Vila Verde. E o Lídio pediu para que eu continuasse dando estudos para ele, e ele falou que toda terça-feira gostaria de parar o horário do expediente e dar estudos bíblicos para os funcionários da área administrativa. Então, toda terça-feira eu ia lá dar estudos bíblicos na empresa do Lídio. Só que neste domingo, quando eu estava pregando lá na igreja de Ponte Rasa, e eu vi o sofrimento daquele pai, eu entendi como o povo adventista sofre para arrumar um emprego pela questão da guarda do sábado. E então, no outro dia, quando eu levantei para ir trabalhar, eu me lembrei desses 5 nomes e orando por eles. Sabe quando te bate uma deprê assim do nada? Eu fiquei muito triste. E falei: eu estou indo para o meu trabalho, Deus me arrumou um meio de ganhar dinheiro que eu possa guardar o sábado, mas como esse povo sofre. E não quis ir trabalhar e falei: vou fazer uma manhã de jejum e oração aqui em casa. E quando no meio do jejum eu me ajoelhei no momento para orar, o meu telefone tocou. E eu fui atender, era o Lídio. E o Lídio falou para mim: irmão. Eu falei: ô Lídio, tudo bem? Eu pensei que ele ia cancelar o estudo da terça.
Mas ele falou, olha, irmão, você foi ontem lá na igreja do Tatuapé? Eu falei, não, eu não fui, Lídio. Ele falou, não, você foi e comentou lá que tinha 5 nomes aí de pessoas que precisam de trabalho. Eu falei, olha, Lídio, eu não fui ontem na igreja. Eu tenho certeza que eu não comentei isso com ninguém. Tanto que dois desses nomes, eu peguei ontem na igreja de Ponte Rasa. Ele falou, olha, não interessa, mas eu estou ampliando um pedaço lá da fábrica e gostaria de dar uma oportunidade de emprego para esses 5, se eles se interessassem. Eu até falei para ele, Lídio, e quando eles podem começar? Ele falou, olha, pela sua indicação eu não vou fazer o recrutamento deles, e eles já podem trazer a carteira, os documentos, se quiserem, já começar hoje mesmo. E eu fiquei feliz, então liguei para todo mundo e fui pegar cada um na sua casa. E cheguei lá, era 2h30 da tarde na empresa do Lídio, e ele empregou os 5. E eu fiquei tão feliz. Só que aí eu fui na terça-feira dar o estudo, e estavam os 5 lá trabalhando. E eu agradeci a Deus, porque Ele é bom. E aquele rapaz, dos 5, o Luizinho, que estava preso, lembra? Foi o único que chegou para mim, quando ele pediu para arrumar um emprego. Eu falei para ele, olha, meu amigo, eu entrei lá na igreja do Tatuapé, até na condição de desempregado. E ninguém me arrumou um trabalho, também eu não pedi, mas sabiam que eu estava desempregado. Então, assim, eu acho difícil te empregarem, ainda mais na situação que você já teve preso. Mas ele disse uma coisa para mim, eu me converti ao Deus, que é o Deus do impossível. E eu tenho fé que você vai conseguir um emprego para mim. E quando eu fui lá e vi os 5 trabalhando, eu lembrei da fé que o Luizinho tinha. E você sabe que na outra terça, na semana seguinte, quando eu fui continuar a dar os estudos na empresa radial, que eu entrei assim, eu não vi aquelas 2 filhas daquele homem que pediu para empregar, que ele ia pedir a conta. E eu falei para o Lídio, falei, olha, as 2 moças não estão ali no setor delas, eu não vi, elas sempre me cumprimentam. Ele falou, mandei embora ontem as 2. Falei, por quê? Porque só falavam, não trabalhavam nada, fofocavam na vida dos outros o dia inteiro. Eu falando, é assim, é. E você mandou embora? Mandou. Falei, tudo bem. Então o pai não voltou para a igreja. E realmente, irmãos, eu estive pregando esses dias lá na igreja da Ponte Rasa, as moças estão lá, firmes e fortes. Mudaram de atitudes na vida, mas o pai ainda não voltou. E daí, na outra semana que eu voltei a continuar os estudos, eu não vi o casal de jovens. Aí eu perguntei para o Lídio, e o casal de jovens? Cadê? Também mandei embora ontem. Falei, mas como assim? Deus fez um milagre. E eu falei assim, cadê eles? O que aconteceu com eles? Aqueles lá só davam perdido para ir lá no fundo se beijar. Queriam ficar namorando o dia inteiro aqui na empresa. Chegavam atrasados e não rendiam o que tinham que render. Falei, tá bom. Aí naquele dia eu fui embora, vi o Luizinho lá firme trabalhando, até orei por ele. Passou na semana seguinte, eu voltei lá para dar o estudo. Não vi o Luizinho. Triste. Falei, Lidinho, Luizinho, é o que mais precisava, porque a esposa está grávida, a Asa ajudava eles com assistência social. Eu falei, cadê o Luizinho? Ele falou, calma, Renato, esse aí deu certo. Deu tão certo que eu promovi ele para encarregado do setor da noite. Ele está cuidando de toda a produção de noite aqui para mim. Eu falei, louvado seja Deus. Foi o único que disse para mim que tinha fé que Deus ia arrumar. Essa é a fé que um verdadeiro cristão tem que ter. Porque aquele que se converte genuinamente para Deus é assim. Hoje o Lídio não é mais dono da empresa, né? Ele vendeu a parte dele. Pelo que eu sei, ele voltou a frequentar a igreja do Tatuapé, que ele estava na Vila Formosa. Eu não sei se ainda ele frequenta lá, mas até um tempo atrás ele estava.
E o Luizinho não trabalha mais na Radial. O Luizinho, como era professor de inglês, resolveu fazer pedagogia e prestou um concurso público. Hoje ele é professor aí da rede pública e está muito bem, graças a Deus. Até nas últimas eleições se candidatou a vereador, mas não ganhou, mas continua firme como professor. Casado e sustentando seu filho. Essa é a fé que Deus espera de nós. Mas diz que essa terceira característica é cheio de fé e de mais um detalhe. Do quê? Do Espírito Santo. Abre lá em Gálatas 5, versículo 22. Muito conhecido esse versículo de todos nós, mas eu quero lê-lo com vocês. Diz assim, Gálatas 5, versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Em um determinado ponto da minha vida, eu queria ter apenas uma desses frutos do Espírito. Eu queria ter o domínio próprio. Porque quando a gente tem o domínio próprio, a gente consegue conduzir as situações melhores da nossa vida. E uma delas eu falei para vocês, que tudo aconteceu na minha vida porque eu não obedeci minha mãe. E a partir daí, só foi descendo ladeira abaixo. Uma desobediência. Porque minha mãe falava para mim, não entra neste barco. Ela já sabia que esse barco Jesus não estava. E ela falava para mim, desça desse barco. E eu não desci. E fiquei nele. E quando a gente desobedece a mãe, você sabe que os mandamentos do Senhor, que está lá em Êxodo 20, depois dos 4 primeiros, que é o nosso amor a Deus, quando vem falar do amor ao próximo, o primeiro dos mandamentos é honra pai e mãe. Quem esteve aqui na classe bíblica do Mauro, quando ele fala dos mandamentos, ele fala dos princípios que estão por trás. Deste ele fala que é o respeito às autoridades, porque já começa dentro da nossa casa. E você sabe que, como eu não cumpri esse mandamento da minha mãe, eu ia obedecer às autoridades? Não. E sabe naquele momento que eu falei para vocês o que eu fiz? O que foi feito? Vocês poderiam matar logo de cara, porque ontem eu cheguei aqui e disse que eu não fiz nada. E lá também nada aconteceu. Porque o rapaz, quando ele viu o retrato falado dele no jornal, ele sabendo que viria um movimento diferente na frente da casa dele, ele contou com a ajuda das pessoas de lá e conseguiram enganar as pessoas que estavam em vigilância e conseguiu na madrugada fugir. E quando foram para capturá-lo, ele já não estava mais lá. Mas a mulher dele disse uma coisa. Falou, olha, está certo que o retrato falado é ele, para quem vê. Mas não é ele, porque ele estava aqui esta noite, que tudo aconteceu comigo em casa. Então, não pode ser ele. Mas se eu tivesse uma dessas virtudes aqui do Espírito Santo,
Eu teria, talvez, em qualquer momento, parado de descer ladeira abaixo na minha vida. Mas não parei. Porque se continuou alguma coisa, e eu quero contar isso que continuou para vocês só amanhã. Porque dentro do programa aqui que eu fiz para encerrar a minha história na sexta. Só que eu não quero encerrar na sexta, por isso que rapidamente eu quero encerrar na quinta. Mas rapidamente eu quero dizer para você hoje o que eu ia falar amanhã, que é a quarta característica. E eu quero encerrar com ela hoje, e depois amanhã eu quero perder um pouquinho mais de tempo contando o que aconteceu para finalizar depois na quinta-feira. Tudo. Pode ser assim? Pode. Nos próximos 5 minutos eu quero encerrar falando dessa quarta característica. Então volta lá em Atos, versículo 11. E eu quero ler aqui com você a quarta característica, que está aqui no versículo 26. E eu quero ler então desde a primeira parte do versículo 26, que diz assim: e tendo-o achado, levou para Antioquia, e por 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja. A quarta característica de um verdadeiro cristão é estar reunido na igreja do Senhor. Porque é aqui na igreja que eu vou, de uma forma mais íntima, aprofundar a minha convivência com os outros irmãos. É aqui na igreja que eu vou aprender a lidar com a diversidade. E é aqui na igreja também que eu busco a fonte da sabedoria. Nós temos a maior faculdade de ensino da Bíblia, que é a escola sabatina. E é engraçado que eu escuto de alguns irmãos dizendo serem cristãos e por cima dizendo ser adventistas do 7º dia, que não gostam de vir à escola sabatina. A escola sabatina, se você estuda ela durante 10 anos, você estudou a Bíblia inteira. Você pode ver o mesmo tema se renova a cada 10 anos. E eu vejo irmãos que às vezes pulam a escola sabatina e vêm direto para o culto divino. Mas se há um projeto que foi inspirado por Deus, porque não foi uma mente humana que criou a escola sabatina, foi Deus que inspirou a mente humana a criar esse departamento. E nela o saber vai se passando. E quanto mais eu me relaciono com a palavra do Senhor, mais a minha fé aumenta. E eu preciso disso. Porque no céu só vai entrar quem aprender aqui a conviver com seu irmão. Porque se não aprender aqui, nós vamos aprender no céu? Não. O céu é o galardão daqueles que buscam a Deus aqui. Que fazem daqui, como a gente cantou. O céu já pode ser aqui. Irmãos, hoje eu estou no maior desafio da minha vida. Eu fui convidado para ser ancião numa igreja que toda a sua liderança não trabalha unida. E eu fui convidado a estar lá para esse ministério, para unir a liderança. Mas na semana passada eu cheguei a conversar com a minha esposa e falei, eu estou desistindo. Eu já estou lá há 3 anos e não avanço 1 centímetro. E esse foi o propósito que eu coloquei nesta semana de oração. Porque se nos próximos meses eu não ver o meu ministério se avançando, eu vou pedir para Deus me mostrar outro lugar para ir. E vou lavar as minhas mãos. Mas eu ainda tenho um pouco mais de paciência. E falei para ela, nós vamos andar um pouquinho mais. E eu creio que Deus talvez está testando até a nossa paciência. A nossa maneira de conviver. Porque enquanto eu não ver um sinal, porque eu só fui para onde eu estou hoje porque eu vi um sinal de Deus. Deus me mostrou que eu deveria estar ali porque não era para eu estar.
Então, por isso que eu estou. Mas a igreja, quando é unida, ela flui melhor. Você lembra na Torre de Babel, quando estavam numa única unidade? Deus chegou e falou, se continuarem assim, quem vai poder detê-los? Quando todos estão unidos em um único pensamento, as coisas acontecem, que é uma maravilha. Então nós precisamos ter essa característica. Permanecer reunidos na igreja do Senhor. Eu acho que vai ter mais um louvor. E eu quero orar por você. E quando estiver fazendo esse louvor, medite nas características que estudamos até agora. A primeira foi crer e se converter. A segunda, permanecer em Cristo. A terceira, cheio de fé e do Espírito Santo. E a quarta, permanecer reunido na igreja do Senhor. Porque esta igreja, ela só funciona porque o propósito dela é salvar almas. Ela vai existir no céu? Vai ter templo no céu? Não. Porque o Deus vai estar lá. E quem estiver no céu já vai estar salvo. Não vai precisar mais do templo físico. Ele só está aqui para salvar almas. E se você não está aqui, como é que você ajuda o propósito da igreja a salvar almas? Permaneça aqui. Por isso que eu quero orar por você, para que você permaneça aqui, mas vivendo no propósito de salvar almas. E no final do louvor, se você quiser fazer parte desse time que salva almas, fique de pé e eu quero orar por você. Quero ser teu servo, teu discípulo, iluminando as trevas, com teu amor, falando ao mundo o plano teu, não importa onde eu irei. Brilha em mim, brilha em mim, com teu poder, tua paz, teu amor, compartilhar. Brilha, Jesus, brilha em mim. Livres do pecado, nossa redenção, mostrando o caminho da salvação, e pronto estar pra te encontrar lá nas nuvens do céu.
Jesus, brilha em mim, brilha em mim, com teu poder, tua paz, teu amor, compartilhar. Brilha, Jesus, brilha em mim. Brilha, Jesus, brilha em mim, brilha em mim, com teu poder, tua paz, teu amor, compartilhar. Brilha, Jesus, brilha, Jesus, brilha, Jesus, brilha em mim. Tua paz, teu amor, compartilhar. Brilha, Jesus, brilha em mim. Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nos despeça com a tua paz, que nós possamos sair daqui com a vontade de praticar essas características de um verdadeiro cristão. Que o nosso ser cada vez mais seja reconhecido como cristão pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Onde quer que estejamos, que nós possamos mostrar que nós somos teus filhos. Porque os teus filhos andam conforme a tua palavra. Somente os que não são teus filhos andam segundo o mundo. Mas quem é cristão verdadeiro segue a voz do Mestre Jesus. Que essa voz possa conduzir a nossa vida. Que nós possamos sair daqui querendo mais e mais dizer ao mundo e falar sobre a tua salvação. Que o Senhor possa manter dentro de nós o desejo aceso de permanecermos cada vez mais unidos aqui na tua igreja. E que essa igreja aqui central de Atibaia possa ser uma luz levando salvação aos outros. Porque há pessoas que precisam conhecer-te. Há pessoas boas que precisam saber um pouco mais de ti. E que o Senhor possa trazer ela até nós. E que o Senhor possa nos levar até elas. Que nós possamos cumprir a missão de pregar o teu evangelho. Amém. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Mais uma vez agradecemos, Renato, a você que veio, e convidando vocês para voltarem